Olá, você! Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso programa de coração para coração. Do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, mergulhe aqui conosco nessa conversa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Deus vai te tocar de forma especial. Porque o tema de hoje é muito importante. Não que os outros não sejam, mas esse tema Deus tem falado de forma ardente no meu coração. E a gente vê muitas pessoas falando sobre isso, a maior fonte da fraqueza humana. E qual será ela? Nós vamos falar hoje, então, sobre o orgulho, que existe o orgulho bom e o orgulho ruim, gente. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Não sei o que as meninas pensam sobre isso, porque a gente não mencionou sobre os dois tipos de orgulho aqui na nossa alinhamento para fazer esse vídeo. Mas eu quero que você primeiro fique aí tranquilinho, pega a tua água, pega o teu café e mergulhe aqui com a gente, porque eu tenho certeza que algo especial Deus tem para você nesse momento que você vai estar ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo. Romanos fala assim, ó, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bom, esse texto já nos diz aqui o caminho que a gente precisa seguir. O que passar disso, então, vai ser o quê? Orgulho, não é? Então, vamos lá. Eu tenho aqui vários pontos que eu gostaria que a gente conversasse sobre isso, né, meninas? Mas em primeira mão, que Deus abençoe você que está aí em casa, abre o teu coração, quebra qualquer barreira, porque para falar do orgulho, gente, a gente tem que gerar o quê? O oposto do orgulho é a humildade, né? Então, eu estou aqui dizendo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, porque Ele começa a trabalhar em nós muito antes da gente chegar aqui e falar com vocês. A gente passa alguns testes também durante o processo, não é verdade, meninas? Para a gente saber se nós realmente estamos aplicando na nossa vida aquilo que a gente tem ensinado, tem compartilhado. Porque, como nós dizemos, o propósito desse canal é receber de Deus e transmitir para você. Porque quando nós estamos cheios, nós transbordamos. E nós queremos mesmo levar esperança e fé para você. Já é difícil para aqueles que andam com o Senhor, todos os dias reforçar essa fé, não é, meninas? A gente tem que reforçar, gente, a gente tem que buscar na palavra, a gente tem que se lembrar das promessas de Deus em cada desafio que a gente vive, não é? Então, eu acredito que aquele que não tem ainda o conhecimento da promessa, que não tem o relacionamento com Deus, a vida está muito mais difícil, porque o mundo está oferecendo muita coisa que leva aquele desejozinho da carne que vai te levar para o orgulho. E uma hora você vai levar uma rasteira e vai acabar caindo nele. Meninas, um prazer estar com vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Muita gratidão por vocês estarem aqui mais uma vez. E aí, vamos lá falar com os nossos queridos aí, né? Que estão já nos ouvindo na expectativa desse assunto. Olá, isso mesmo. Estamos aí começando mais um episódio para você, com muita alegria. Estamos aqui reunidas, dedicadas em colocar para você tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Porque se você parou para ouvir, é porque Deus tem algo novo para você. Porque nosso Deus é um Deus de novidade. Então, quanto nós estamos nos dedicando a buscar algo nele, é o momento em que ele realmente vai trazer para nós aquilo que é a novidade que ele tem para a nossa vida. Então, fica aí com a gente, dá um like, envia para os seus amigos, compartilha, porque tudo que é bom a gente deve repartir, não guardar só para a gente, entendeu? Não é isso, Márcia? Com certeza. Olá a todos. Mais uma vez aqui estamos e uma honra, um privilégio poder estar aqui e compartilhar com você, com cada um de você, como a Marisa falou, a doutora Josi. E está aqui, parou para ouvir, que você seja edificado e que realmente a sua vida venha a ser transformada, mudada, baseado no que a gente vai compartilhar com você. E não esqueça de ir lá na Bíblia, de ir lá na fonte e conferir tudo aquilo que a gente vai te falar, tá bom? Esteja com a gente. É isso aí, Verdade. gente. E olha, a palavra orgulho, ela tem diversos significados, né? Se a gente for olhar, eu peguei algumas aqui no dicionário. Primeiro, o dicionário Aurélio diz que é a altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades ou arrogância.
né? Então, você pode sim dizer assim: eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da mulher que me tornei, de uma forma positiva, para o lado bom, da admiração, da dedicação, da sua dedicação de ter construído, de ter superado, de ter gerado resiliência, e da sua dedicação em ter educado esse filho, essa filha, para ele ser bem-sucedido na vida, e você se orgulhar disso, do seu papel de mãe, de pai, e também dele, do esforço desse filho, né? Eu acho que Deus olha para nós e tem essa admiração, esse orgulho positivo sobre nós. E está tudo bem. E esse orgulho, ele faz parte da dignidade humana. E ele não tem nada de errado com isso. Agora, lembra o texto que eu li no começo? É com moderação. Se eu deixo começar esse holofote muito para cima de mim, vai entrar altivez, que vai trazer um sentimento de satisfação com os próprios feitos e qualidades, que também o dicionário fala isso, né? Nós podemos nos orgulhar das realizações, mas com moderação. Então, esse sentimento, ele precisa ser cuidado eternamente, diariamente, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos expostos a cair em alguma tentação, porque o orgulho, ele leva à soberba, à vanglória, a tirar a glória daquele que te permite ter os caminhos, desenvolver as habilidades. Você tem a sua parte. Tem gente que se chateia, né, gente? Quando alguém diz assim, eu fiz isso, e a pessoa diz, glória a Deus. Aí a pessoa, mas a glória é minha, não é de Deus. Eu falei. Verdade. Tem uma frasezinha que eu escuto muito, não foi Deus, foi eu. E cuidado quando a gente fala isso, né? Às vezes até pode vir um desconforto, porque realmente você se dedicou tanto, você trabalhou tanto, mas olha, não tem coisa melhor do que a gente reconhecer que Deus nos dá a força, a vida, o ar que respira, a água para a gente se alimentar, o alimento também, né? O descanso, a cama, a casa. Se não fosse isso, nós não teríamos condição de conquistar coisas nessa terra, né? Com o nosso braço, com o nosso esforço. Então, a gente precisa ter um entendimento muito claro disso, e eu vou abrir aqui para as meninas começarem a compartilhar também o que Deus ministrou no coração delas sobre isso, e a vivência delas, porque vocês sabem, a gente compartilha aqui nossa vivência. Vamos lá, Márcia, começa contigo. Puxando o gancho do que você acabou de falar, para mim, o embrião do orgulho é a autossuficiência. Porque quando eu acho que eu sou autossuficiente, que eu posso fazer com as minhas forças, que eu posso fazer com a minha sabedoria, com o meu brain, com o meu cérebro, e não preciso de mais ninguém, muito menos de Deus, pronto, eu já dei vida ao embriãozinho chamado orgulho. E aí, para esse orgulho sair de nós, é muito complicado. E aí entra, porque nós somos carnais, e aí entra o versículo que fala em Mateus, primeiro em Provérbios 29:3, que eu separei aqui para compartilhar com vocês. Provérbios 23, desculpa. Provérbios 29:23 fala assim: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito da humildade obtém honra. Então, aqui já começa o antídoto do orgulho, que a doutora Josi já falou, é a humildade. Só que a humildade, lá, como está lá em Mateus 23:12, muita gente fala esse versículo de maneira errada. Eu nem vou trazer a maneira errada, eu vou trazer a maneira certa aqui para nós. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, se eu continuar na minha autossuficiência, no meu orgulho, eu vou ser abatida por Deus. E aí as coisas acontecem de tal maneira que daqui a pouco, quando eu vejo, está todo mundo me dando as costas, está todo mundo, eu estou sozinha, abatida no chão. Continuando no mesmo versículo, vírgula, e todo aquele que a si mesmo se humilhar. Então, não é que
ah, eu sou humilde, Deus vai me exaltar. Não, é quando eu me torno humilde. E para se tornar humilde, eu tenho um caminho e uma receita. Caminha com Jesus. Porque ele é o único, ele é de uma o cara, gente, o cara, ele era Deus, ele é Deus. O Jesus é Deus e ele andou no meio da gente, humilde, como nós. Ele foi, né, sofreu tudo aquilo que muitos de nós já sabemos. E aí, terminando, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a exaltação vinda do alto, ela é melhor, ela é soberana e ela realmente te leva, porque ela vem do alto, te pega aqui embaixo e te sustenta de novo. E para terminar, tem a confirmação desse versículo, Marcos 23:12, está lá em Tiago 4:6, que fala assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, depois de falar tudo isso para vocês e confirmar na palavra de Deus, eu quero que você lembre, a autossuficiência, ela não deve ser alimentada. Abate ela dentro de você e de mim. Nós devemos abatê-la em nós mesmos. E, junto com Jesus, vamos caminhar e aprender a ser humilde, porque Jesus era manso e humilde de coração. Então, vale a pena, porque o Senhor vai estar de holofote sobre eu e você e vai nos exaltar naquele momento que nós precisamos, tá bom? É isso aí, Marisa. Exatamente. A verdade é o seguinte: a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a Josi começou falando de dois tipos de orgulho, né? E quando a sua alegria vem do Senhor, então ela não vai se basear em circunstância. Não importa o que você esteja vivendo, você será uma pessoa feliz. E você vai continuar derramando alegria por onde você passar, porque a alegria do Senhor te fortalece. E quando você tem essa alegria, você pode se orgulhar na sua fraqueza, porque ela te faz forte. A palavra do Senhor nos fala assim, ó. é, Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus, a Márcia usou muito Mateus, né? Mateus 18:4. Ela usou alguns versículos que eu ia falar, mas esse é um texto também que eu falaria. O que acontece? Quando você tem a alegria do Senhor na sua vida, você é como uma criança. Todos nós somos filhos amados de Deus. Então, para Deus, como filhos, nós somos sempre as crianças dele. Então, que a gente possa aprender com ele. Porque o que acontece, gente? É, os dois tipos de orgulho que existem, um é o satisfatório. Então, é um orgulho satisfatório. Eu tenho satisfação de ver o que meu filho se tornou dentro daquilo que eu ensinei. Então, eu me orgulho disso. E esse orgulho leva a glória para quem? Porque a diferença do orgulho é para quem está indo a glória. Eu me sinto orgulhosa de poder estar aqui gravando esse vídeo com as minhas amigas. Por quê? Porque vai glorificar a Deus. Deus está recebendo a glória daquilo que nós estamos distribuindo para você. Então, o orgulho está levando glória para quem? Se está exaltando a sua própria pessoa, lá em 1 Romanos 3,18 fala assim: não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne verdadeiramente sábio. Por quê? Porque a nossa sabedoria, ela vem de Deus. Em nós mesmos, nós não somos capazes de nada. Tudo que a gente faz no nosso próprio entendimento vai gerar destruição e morte. Por quê? Porque nós estávamos fadados a uma eternidade de destruição. Mas quando Jesus nos resgatou, nós vivemos a transformação de vida que nos levou para uma eternidade de vida, que é a vida eterna que ele nos propôs, que essa é o plano de Deus, nos unir ao Pai. Então, quando você está unido ao Pai, você tem alegria.
e satisfação. Por exemplo, me veio à memória agora Estevão, lá em Mateus 7, fala sobre Estevão quando estava sendo apedrejado, que ele, com toda a alegria do seu coração, morrendo, ele olha para o Pai e fala assim, não imputa sobre eles esse pecado, eles podem pagar o preço por qualquer pecado, mas não por esse, porque esse aqui, eu estou muito feliz, eu sei para onde eu estou indo, sei de onde eu vim, sei por que estou aqui. Então, Senhor, olha, para muitos ali, por exemplo, Saulo, que depois se tornou perseguidor da igreja, para eles aquilo foi uma arrogância, um orgulho. Porque o segundo tipo de orgulho é a arrogância, é o que traz glória para si. Uhum. Mas o que estava acontecendo ali é que Estevão estava glorificando ao Pai. Então ele pôde passar por aquele momento, tendo uma palavra de paz para quem estava à sua volta. Essas são as diferenças do orgulho. Se a sua satisfação, se o seu orgulho está levando glória para outro, principalmente para Deus, você está bem. Mas se esse orgulho está trazendo benefício para você, exaltação à sua pessoa, então esse é um orgulho destruidor, do qual as meninas comentaram aqui. Não é isso, meninas? É isso aí, olha só. Provérbios 16, 18 diz: Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. É exatamente isso que as meninas estão falando aqui. Agora, perceba que o texto diz: antes da ruína, né? Vem a soberba, ou seja, a soberba ela está antes do orgulho, ela tá aqui na fila do orgulhoso, né? E aí vem aquele desejozinho, aquela tira a glória de Deus, como as meninas estão falando, e aí vai. Entra onde, gente? No espírito. Lembra que a Márcia falou lá em Mateus também, não, Mateus ou foi Provérbios 29, que também diz o espírito da humildade afeta o espírito. Se o espírito está humilde, quer dizer que a nossa alma, as nossas emoções, elas vão estar de acordo, alinhada com o nosso espírito, porque somos espírito, alma e corpo. Agora, se essa soberba entrou, já afetou o espírito. E aí vem a queda. Né? Ezequiel 28 fala de quem? Está falando, se referindo ao texto de Ezequiel, depois você lê lá, 28, está se referindo a Lúcifer. Olha o que diz o texto. Filho do homem, disse ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Nesse texto está se referindo a um rei que também caiu ali, né? A gente vê ali na história de Ezequiel, ele contando a queda, por que o rei caiu, por que arruinou o reinado dele. E depois, alguns estudos indicam que também se refere a Lúcifer, que é conhecido também como diabo ou Satanás, né? Ele tem vários nomes. Ele desejou estar acima de Deus, na cadeira de Deus, ou igual ou a mais que Deus. Ele caiu, meus queridos. Então, quer dizer que nós podemos deixar que esse espírito do orgulho que habitou nele habite também em nós. É muito sério, é muito sério. Por isso que ele faz parte da maior fonte da fraqueza humana. Porque a linha é bem fininha entre uma e outra. Entre a vaidade, que é bom a gente ser vaidosa no sentido moderado, de dizer, de cuidar de nós, de desejarmos as coisas, de viver uma vida em dignidade. Porém, quando a gente deixa essa vaidade tomar conta de nós, ela vai para o desrespeito, ela vai para a destruição, porque você vai desrespeitar o outro, você vai se orgulhar tanto de você que você pisa, você, né, humilha, você tem comportamentos de rejeição com as outras pessoas só porque elas são diferentes de você. Não é? Então, até aquele que diz, eu me orgulho de ser humilde, já deixou o orgulho tomar conta de você. Né? Então, cuidado, eu separei aqui alguns comportamentos para que você observe se você está tendo, porque eu faço esse check-up em mim sempre. Vaidade, ela toma conta do caráter pecaminoso nosso, né? E aí ela se sobressai. Você se reconhece
que você aprende alguma coisa com os outros. Por exemplo, nesse vídeo aqui, eu aprendo com Marisa, eu aprendo com Márcia, eu aprendo em todos os lugares onde eu estou estudando, onde alguém é o palestrante, alguém é o professor, né? Eu tenho ministrado esse livro, porque antes eu não tinha esse cuidado, antes eu achava que eu sabia de tudo, que eu não precisava mais, então o orgulho tomava conta da Josi. Hoje eu tenho a humildade de dizer que eu realmente, eu estou rindo, né? Porque eu acabei de dizer que o orgulhoso ele fala que ele se orgulha de ser humilde, mas nesse sentido que eu estou falando aqui é o reconhecimento da minha fraqueza, onde eu tenho a necessidade de aprender constantemente, né? Então, é o reconhecimento também de erros, porque nem sempre eu estou certa, nem sempre Márcia está certa, nem sempre Marisa está certa. Nós precisamos reconhecer quando nós estamos errados e ser humildes para dizer, poxa, pisei na bola, realmente falei o que não devia, agi como não devia, me comportei como não devia, né? Numa liderança, se você tem um comportamento tóxico, um comportamento rejeitável pelas pessoas ou por Deus, você precisa reconhecer. Então, se você não está com esses passos, não está com essas atitudes, pense melhor se o orgulho não está fazendo parte da sua vida, né? Aquele que também tem uma aparência falsa e mentirosa, aquele que quer parecer ser algo que não é, e é tão comum hoje a gente encontrar pessoas assim, principalmente com o oferecimento das redes sociais, da internet, de uma vida, às vezes, não verdadeira que as pessoas estão vivendo, e você deixa de contemplar o que você é, o que você tem, e aí você acaba querendo viver uma vida enganosa. Tudo isso e muito mais faz parte dessas características de uma pessoa orgulhosa. Querem acrescentar algo aqui, meninas, para dar um insight aqui, né, para as pessoas? Eu queria só acrescentar que o que a gente está falando aqui é pessoal. Por quê? Porque inicia de nós. E quando a gente está unido a um grupo, a essência de cada um vai, né, sobressair. Mas eu queria que você que está assistindo e pensasse no mundo de hoje. Dá uma olhada no Brasil, dá uma olhada nos Estados Unidos, dá uma olhada na Rússia, dá uma olhada no mundo inteiro. Tudo o que está acontecendo é a base do orgulho, porque o orgulho gera o poder. Ah, eu posso porque eu sou autossuficiente, eu consigo, o mundo é meu, o país sou eu que decido, eu sou o presidente, eu sou o diretor. Então, gente, a gente vive diariamente, do momento que a gente acorda, eu e você, nós vivemos, exalamos o orgulho do mundo, entende? Então, é que a gente cuide de nós, pelo menos, porque nós vamos ser, a nossa essência vai fazer a diferença, tá bom? Com certeza, é algo tão interessante, né? Porque quando você citou isso, Márcia, eu estava pensando, né? Como nós falamos anteriormente, o orgulho, por isso que ele é o princípio da ruína, né? Porque o que que acontece? O orgulho, ele é centralizador. O orgulho destrutivo, né? É um orgulho centralizador, foi o que a gente falou. Quando se torna o centro, é o princípio da ruína. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 30, eu quero deixar para você, diz assim, ó, se devo orgulhar-me, que foi tudo que a gente falou durante todo esse tempo, que esteja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Por quê? Aí, continuando, quando você continua lendo o texto, você vai ver assim, porque na minha fraqueza o Senhor me faz forte. E Ele me aperfeiçoa nisso. Então, a gente tem várias histórias, inclusive minha, da própria Josi e da Márcia, a gente, naquilo que nós fomos marcados para destruição, foi onde Deus nos levou à construção, foi onde Deus construiu a nossa vida. Então, é isso que Paulo está falando. Aí onde você está sentindo essa dor, é o lugar onde Deus vai destacar você para te construir,
para fazer de você aquilo que ele preparou para você ser. E isso é algo assim maravilhoso e extraordinário. Então, deposita sua confiança em Deus, para que você possa. A Márcia falou algo muito interessante. Olhe a sua volta e tente descobrir dentro de você o que causa em você o sentimento que você tem. E aí, rapidamente, você vai poder definir se esse orgulho que você tem é a satisfação em Deus ou se é um orgulho de benefício próprio. Porque no início, eu não sei se, não me lembro exatamente, acho que foi a Josi que falou, que muitas vezes a gente fala assim, glória a Deus que você alcançou isso. E às vezes a pessoa responde assim, não, glória a Deus não, é porque eu estudei, ou é porque eu fiz, é porque eu aconteço, faço, acontece. Quando a gente fala isso, realmente, aí é a declaração total, né, de que a minha confiança está no que eu possuo. E o que eu possuo olha, quero até, para poder esclarecer o que nós estamos comentando, eu quero deixar para você o seguinte. Por exemplo, um atleta começa muito bem a sua jornada como atleta, vamos dizer, um jogador de futebol. Ele começa a jogar e joga bem, ele se torna o cara, e ele vai, faz, acontece. De repente, ele quebra a perna. Todo o histórico dele vai por água abaixo, porque a força estava no que ele era. E aí, a partir daquele momento, se ele não pode mais correr, se ele não pode mais andar, acabou. Mas quando você tem a sua força no Senhor, o que acontece, eu lembrei agora de um atleta do Rio de Janeiro, que ele fazia canoagem, e ele teve um acidente e perdeu as duas pernas. E ele continua, eu esqueci o nome dele, viu? Mas você pode pesquisar, ele é do Rio de Janeiro, ele foi bem conhecido na época, ficou bem falado. O que acontece? Ele continuou o seu desenvolvimento ensinando crianças a como fazer aquilo que ele fazia. Então, é algo tão satisfatório quando você pode se orgulhar de algo que você é em Deus, porque isso vai alegrar o coração de quem ouve, de quem está ao seu lado, e você mesmo vai começando a ser exaltado pela glória de Deus, não pelo desejo próprio, como a Josi falou, né? Não por um desejo próprio, mas porque o próprio Senhor traz a satisfação para a sua vida. Deus te abençoe e você possa entender isso no seu espírito, porque, olha, gente, é muito pessoal. É É verdade. muito pessoal. E olha, e aí tem também um texto que diz: a humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, em outras palavras, não é? Então, quer dizer que, a Márcia também mencionou aqui, quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado, né? Então, seja simples na sua humildade, porque quanto mais simples nós somos, mais reconhecemos que somos dependentes de Deus. Não tem nada demais você se orgulhar, assim, de quem você é, do que você conquista. Eu até incentivo isso, porque às vezes falta isso nas pessoas realmente que têm baixa autoestima, que têm insegurança, que veio de uma vida que ouviram tantos que elas não eram nada, né? Que elas não conseguiam, não podiam ser quem elas nasceram para ser, que às vezes as pessoas ficam tão nesse buraco tão profundo que elas não conseguem ver isso. Mas o reconhecer que Deus é essa pessoa que vai puxar na tua mão, vai tirar você de lá. Ele sendo Deus, ele se torna um conosco, né? Ele se coloca como o mais, vamos dizer, o menos sábio, porque ele quer exaltar aquele que sabe mais que ele, né? No sentido de Jesus veio com tanta humildade, sem se colocar assim. Então, por que não aprender com ele? Com o que realmente é o melhor e pode todas as coisas. A gente precisa, então, da palavra de Deus. Olha, ela é vida para nós todos os dias, ela precisa ser lida, ela precisa alimentar a nossa alma para o nosso espírito ser alimentado. E assim a gente tem aí o antídoto, como a Márcia falou, para que a gente possa todos os dias beber e comer dele, porque sem ele nós podemos cair. Então é isso que nós precisamos passar para você hoje. Claro que tem muito mais coisas, esse tema é um tema bem, né, vasto, mas
é isso aqui que dá no nosso tempo dentro desse episódio para você, e eu espero que você absorva, escuta de novo, compartilhe com as pessoas que você ama e que pode estar com algum comportamento que está indo para a ruína. Então, nós nos vemos no próximo episódio e a gente vai falar um pouquinho mais também sobre ele, porque ele faz parte dos 7 pecados capitais. E nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo episódio. Beijo grande para vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.